Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Fernando de Educação Física aqui. Hoje a gente vai conversar sobre o tema do nosso projeto, futebol, paixão nacional ou trauma na escola. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de paixão nacional é as palavras alegria e amor. As pessoas que são apaixonadas pelo futebol, elas amam esse esporte incondicionalmente. E isso traz muita alegria, tanto na prática como quando elas acompanham o time do coração. E se a gente pensar em trauma na escola, essa palavra trauma, ela está diretamente relacionada com medo. Então, as pessoas que têm trauma por algum esporte ou por outra coisa, elas têm medo daquilo, E esse medo, ele pode até criar uma tristeza. Então, às vezes, só de lembrar o que gerou aquele trauma, as pessoas acabam ficando tristes. Vamos entender melhor por que isso acontece nesse contexto do futebol? Falando sobre cultura. A cultura do nosso país, se a gente colocar como esporte, a gente sabe que a cultura são os hábitos, Então, os hábitos como a arte, como as comidas típicas, e o esporte ele também está relacionado à cultura. Então, no Brasil, o esporte da nossa cultura é o futebol. Então, a gente cria essa habilidade desde sempre, A gente ama futebol, o futebol ele é muito visto na mídia e em todos os lugares. E a gente tem que relacionar o futebol diretamente com a cultura corporal. Uma vez que esse esporte ele é muito praticado no nosso país, quer dizer que as pessoas vão criar mais habilidade com esse esporte. Se a gente pensar em outros países, como os países orientais, nesses países eles vão praticar mais o que? As artes marciais, alguns esportes de raquete. Então, o futebol ele é o esporte mais praticado no mundo, mas nem todos os países têm ele como prioridade, como aqui no Brasil. Outro fator que influencia muito nessa prática do futebol é o fator de gênero. Então, se a gente pensar em menino e menina, todos os meninos, quando são pequenos, eles ganham dos pais, sempre ganham de presente uma bola. Ou seja, eles já estão sendo estimulados desde cedo a brincar com a bola, ou seja, a chutar, a manipular a bola. As meninas não, Na maioria das vezes as meninas são estimuladas com outro tipo de brinquedo, por exemplo, com bonecas, com brinquedos de montar. E o que acontece? Isso influencia diretamente na habilidade com que as crianças vão adquirir nesses esportes. Então, logicamente que esse fator influencia para que os meninos pratiquem mais o futebol e também para que eles evoluam mais no futebol. Afinal, as meninas são inseridas nesse esporte muito depois. Outro fator que influencia bastante essa prática é o fator do ambiente. Se a gente pensar no futebol e pensar no ambiente das comunidades carentes e dos bairros mais pobres, o futebol é muito praticado. Mesmo em condições precárias, as ruas cheias de buraco, com ladeira, as crianças praticam muito futebol nesses lugares mais carentes. Mesmo com a violência, mesmo com os carros, ele é muito praticado. Se a gente pensar no campo, o campo é um lugar muito favorável para essa prática, mas não são todas as cidades do interior que tem uma população grande a ponto de ajudar, para que as crianças possam praticar. E quando a gente fala dos prédios, a gente vai ter dois fatores. Alguns prédios de luxo têm ótimas áreas de lazer, com quadra de futebol, e muitas vezes isso é bem favorável para que as crianças pratiquem. Já outros prédios, eles são super apertados, sem área de lazer e muitas vezes localizados em avenidas cheias de carro, com trânsito, E onde as crianças acabam ficando sem a opção, tendo ainda como única opção só a escola mesmo, para estimular nisso. Quando a gente vê esses fatores que influenciam nessa prática, a gente tem que pensar no respeito dos limites. Então, é muito comum a gente ver no jogo do futebol as pessoas querendo cobrar as outras de jogarem bem, para não errar. E a gente tem que pensar que essa cobrança, ela está diretamente relacionada com o tema do nosso projeto, que é com o trauma. Quando você cobra alguém de algo que a pessoa não tem culpa de não ter habilidade, essa pessoa ela não vai entender, porque ela quer jogar bem, ela quer fazer parte daquele grupo. E ela não faz parte daquele grupo porque ela não vivenciou aquela habilidade. Então é muito comum a gente ver pais, os colegas e até mesmo professores e treinadores cobrando muito, exigindo muito das pessoas para que elas saibam jogar bem. E não é por esse caminho, a gente tem que respeitar esses limites das pessoas que vivenciaram um pouco essa prática. Se a gente pensar no futebol como esporte,
A gente falou a palavra esporte, a gente já lembra de alto rendimento, a gente já lembra de parte profissional e dinheiro. Então, os jogadores de futebol de alto nível, eles têm que estar todo momento superando os seus limites, né? Treinando muito, e isso traz riscos, né? A gente pensar, o futebol é o esporte que mais machuca no mundo. Então, todos os atletas de futebol, eles acabam tendo algum tipo de lesão por conta de muitos treinos, por conta de uma carga de vários jogos, os jogos são bem longos, né? Então, quando a gente fala de futebol como esporte, a gente não pode relacionar ele com saúde. É lógico que os jogadores são saudáveis, mas não 100%. Se a gente falar dessa prática como atividade física, aí sim, galera, a gente só tem que lembrar do que a gente viu, né, 2 imagens atrás, de respeitar os limites. Mas quando o futebol ele é praticado como atividade física, né, ele vai trazer benefícios tanto para o fator físico, como o fator psicológico e também o fator social, desde que você respeite seu colega ali naquele jogo e se divirta numa boa. Agora a gente vai falar de alguns benefícios que o futebol traz como atividade física. Ele ajuda no fortalecimento dos ossos e dos músculos, ele melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Eu quero explicar o que é condicionamento cardiorrespiratório. Galera, imagina que você tem uma pilha lá, uma bateria. Quando você melhora o condicionamento cardiorrespiratório, você aumenta a carga dessa sua pilha. Ou seja, você vai aguentar mais tempo, não só jogar o futebol, você vai aguentar mais tempo ter disposição no seu trabalho, mais tempo ter disposição para fazer as coisas na sua casa, mais tempo ter disposição para prestar atenção numa aula lá na escola. Então, esse benefício ele é muito importante. A outra coisa é que o futebol, como atividade física, ele ajuda a diminuir o risco de doenças do coração e também da diabetes. Ele diminui o estresse, melhora quadros de depressão, ajuda na qualidade do sono e no controle do peso. Vamos só tomar cuidado quando a gente fala de controle do peso, porque a atividade física, né, o futebol como atividade física no controle do peso, ele tem que estar ligado com a boa alimentação. Não adianta nada você praticar o futebol como atividade física e não ter uma boa alimentação. E a outra coisa é a expectativa de vida, aumenta a expectativa de vida. A pessoa que pratica futebol, né, como eu falei, numa boa, como um esporte, para se divertir, como uma atividade física, ela vai aumentar a expectativa de vida, ela vai viver mais. Bom, galera, agora que a gente se aprofundou um pouco mais com o nosso conhecimento do futebol, a gente vai falar sobre o nosso projeto. No nosso projeto, a gente vai ter que construir uma conclusão para esse tema, né? Afinal, o futebol, ele é uma paixão nacional ou ele é um trauma na escola, né? Então, a gente vai criar uma forma de poder responder essa pergunta. E aí, para isso, a gente vai utilizar algumas etapas. Na primeira etapa, vocês vão pesquisar sobre modelos de documentário, porque a gente vai, na verdade, criar um documentário sobre isso. Então, eu quero que vocês pesquisem modelos, ver qual que se enquadra melhor na nossa forma de trabalhar. Depois, vocês vão se dividir em grupos e a gente vai definir funções por cada grupo. Cada grupo vai estar responsável por um departamento para a gente poder concluir esse documentário. Aí nós vamos escolher os tópicos, né? O que é importante falar para a gente conseguir dar essa conclusão, para a gente conseguir responder essa nossa pergunta, que é o tema do projeto. E por último, a gente vai concluir o documentário. Vai fazer essa gravação, vai fazer uma edição e fazer uma coisa bem bacana ali. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Um abraço e até a próxima!